Bem-vindo. Esta noite, você embarcará em uma jornada das maravilhas conhecidas para os segredos estranhos e inéditos. Desde pequenas verdades escondidas em seu próprio corpo até mistérios vagando por galáxias. Não há necessidade de ficar acordado para tudo isso. Apenas deixe esses fatos levá-lo do nível 1 ao nível 100, onde a curiosidade se transforma em sonhos e a própria realidade começa a se confundir. Então fique confortável, respire fundo e vamos começar. Nível 1. Bananas são bagas, mas morangos não. Quando você pensa em uma fruta do tipo baga, você pode imaginar um morango primeiro, mas, surpreendentemente, morangos não atendem à definição botânica de uma baga, enquanto bananas sim. Uma fruta do tipo baga, cientificamente, deve se desenvolver de uma única flor com um ovário e ter meio carnoso. As bananas preenchem todos esses requisitos, então da próxima vez que você comer uma, estará tecnicamente desfrutando de uma verdadeira fruta do tipo baga. Nível 2. O mel nunca estraga. Arqueólogos encontraram mel de 3.000 anos ainda comestível. O mel é um milagre da natureza. Devido ao baixo teor de umidade e acidez natural, ele pode durar milênios sem estragar. Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas egípcias antigas que ainda estão próprios para consumo. É um dos raros alimentos que permanece realmente imortal. Nível 3. Os polvos têm 3 corações. Um polvo é único não só por seus 8 braços. O interior é ainda mais peculiar. 2 de seus corações bombeiam sangue para as brânquias, enquanto o terceiro o envia para o corpo. Quando um polvo nada, o coração que bombeia para o corpo, na verdade, para de bater. Em muitos aspectos, um polvo é um paradoxo ambulante da biologia. Nível 4. Um grupo de flamingos é chamado de exuberância. Ao ver um grupo de flamingos, lembre-se, não é apenas um bando. Isso é chamado de exuberância. A palavra captura a aparência chamativa, brilhante, quase teatral dessas aves. Os flamingos formam grandes grupos para segurança e vínculo social. Suas penas, rosa vibrantes e movimentos sincronizados, fazem com que flamboyance pareça o único nome apropriado. Nível 5. O animal nacional da Escócia é o unicórnio. Enquanto a maioria dos países escolhe animais reais para seu símbolo nacional, a Escócia escolheu um mítico. O unicórnio representa pureza, inocência e feroz independência, valores que os escoceses historicamente admiravam. Na Idade Média, acreditava-se que o unicórnio era o animal mais forte. Então, de certa forma, a Escócia se alinhou com a criatura mais poderosa imaginável. Nível 6. O cocô do wombat é em forma de cubo. Pode parecer piada, mas é fato. Wombats fazem cocô em formato cúbico. Cientistas acreditam que essa peculiaridade ajuda o cocô a permanecer no local, marcando território sem rolar. A forma é formada à medida que o cocô seca lentamente dentro do longo intestino do wombat. A natureza novamente mostra que tem senso de humor. Nível 7. Certas tartarugas conseguem respirar pelo ânus. Nos meses mais frios, quando os níveis de oxigênio nos lagos diminuem, certas tartarugas têm um sistema de backup incomum. Elas podem absorver oxigênio por tecidos especializados na cloaca, essencialmente suas partes traseiras. Isso é chamado de respiração cloacal, permitindo que elas fiquem submersas sem usar os pulmões. No mundo das tartarugas, sobreviver requer criatividade. Nível 8. Lontras marinhas dão as mãos enquanto dormem para não se separarem. As lontras marinhas estão entre os animais mais encantadores do oceano. Ao dormir, elas flutuam de costas e geralmente dão as mãos em pares ou grupos para permanecerem unidas. Às vezes, elas até se envolvem em algas para se ancorarem a um local. É um pequeno gesto, mas nos lembra o poder das conexões simples. Nível 9. O inventor do frisbee foi transformado em um frisbee após sua morte. Walter Morrison, o homem que ajudou a inventar o frisbee moderno, amava tanto sua criação que pediu uma homenagem única.
Após sua morte, suas cinzas foram moldadas em uma edição limitada de frisbees. Ele se tornou parte do jogo que ajudou a popularizar. É um tipo estranho e poético de imortalidade. Nível 10. As impressões digitais dos koalas são iguais às dos humanos. Se você olhasse de perto a pata de um koala sob um microscópio, poderia confundi-la com uma mão humana. As impressões digitais deles têm os mesmos laços, redemoinhos e arcos que as nossas. Mesmo sob exame forense, é extremamente difícil distingui-los. Em algum lugar, um koala poderia deixar uma cena de crime completamente indetectável, nível 11. Há uma quadra de basquete no último andar do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América. Acima das câmaras onde as decisões jurídicas mais altas da América são tomadas, há algo inesperado. Uma pequena quadra de basquete, conhecida carinhosamente como a mais alta corte da Terra. Funcionários e escrivães às vezes jogam lá para aliviar o estresse após longos dias de trabalho jurídico. Em um prédio histórico e solene, há um espaço oculto dedicado à diversão no topo do edifício. Nível 12. A água quente pode congelar mais rápido do que a água fria. Efeito Mpemba. Parece impossível, mas nas condições certas, a água quente pode congelar mais rápido do que a fria. O efeito Mpemba é um fenômeno ainda não completamente compreendido pelos cientistas. Teorias sugerem que a evaporação, convecção ou mudanças nas propriedades da água poderiam estar envolvidas. A natureza nem sempre segue nossas expectativas. Às vezes, ela nos surpreende de forma simples. Nível 13. Pombos podem se reconhecer em espelhos. Pombos podem parecer pouco inteligentes, mas passaram no teste de autorreconhecimento no espelho. Uma conquista rara no reino animal quando um pombo se vê em um espelho. Ele pode entender que está olhando para o seu próprio reflexo. Muito poucos animais, além de grandes primatas, golfinhos e elefantes, possuem esse nível de autoconsciência. É um lembrete de que a inteligência se esconde em lugares inesperados. Nível 14. Os preguiçosos podem prender a respiração por mais tempo do que os golfinhos. Os preguiçosos são famosamente lentos, mas seus pulmões são surpreendentemente eficientes. Os preguiçosos, ao reduzirem suas frequências cardíacas, podem prender a respiração por até 40 minutos. Já os golfinhos, excelentes nadadores, geralmente aguentam cerca de 10 minutos. É mais uma prova de que a evolução equipa cada criatura para sua vida única. Velocidade não é tudo. Às vezes, a paciência vence. Nível 15. As vacas têm melhores amigas e ficam estressadas quando separadas. As vacas formam laços sociais profundos e genuínos entre si. Vacas companheiras permanecem próximas, pastam juntas e sincronizam suas atividades. Estudos mostraram que separar vacas que são melhores amigas causa sinais de angústia, como aumento da frequência cardíaca. Mesmo entre animais de rebanho, a amizade é uma força vital e calmante. Nível 16. O coração do camarão fica na cabeça. Na anatomia do camarão, as coisas são organizadas diferentemente. Seu coração, protegido por seu exoesqueleto duro, fica dentro de sua cabeça, logo atrás do cérebro. Compactos, eficientes e estranhos, os camarões são pequenas maravilhas do design. Às vezes, a natureza escolhe soluções que parecem bizarras, mas funcionam maravilhosamente. Nível 17. Os humanos são bioluminescentes. Brilhamos, só não de forma visível. Todo o corpo humano emite pequenas quantidades de luz, muito fraca para o olho nu ver. Cientistas usando câmeras ultrassensíveis capturaram a fraca bioluminescência produzida por processos celulares. Você brilha como uma lanterna silenciosa e escondida a cada instante da sua vida. Mesmo na escuridão, há luz em você. Nível 18. A Torre Eiffel pode crescer mais de 15 centímetros no verão. O aço se expande quando aquecido e a imensa Torre Eiffel não é exceção. No calor do verão, a estrutura de ferro absorve tanto calor que pode se esticar para cima de 15 a 18 centímetros.
Ela respira sutilmente com as estações, inchando e assentando com os ritmos da Terra. Até mesmo os monumentos não são verdadeiramente imóveis. Eles se movem com o mundo. Nível 19. As lagartas se dissolvem quase completamente em gosma dentro do casulo. Dentro de um casulo, o corpo da lagarta praticamente derrete em uma sopa para desenvolver asas e pernas. Enzimas especializadas decompõem seus tecidos, preservando apenas algumas células-chave para formar a borboleta. É uma transformação completa no nível biológico mais profundo. A verdadeira mudança às vezes requer quebrar tudo antes de construir algo novo. Nível 20, borboletas provam com os pés. Para as borboletas, cada passo é um teste de sabor. Os pés das borboletas possuem sensores que detectam assinaturas químicas nas plantas, auxiliando-as a encontrar o local ideal para depositar ovos ou se alimentar. É uma habilidade que parece quase mágica. Em sua delicada dança de flor em flor, elas leem o mundo através do gosto, não da visão. Jedi de nível 21 é uma religião oficial na Austrália. No início dos anos 2000, milhares de australianos listaram Jedi como religião no censo nacional, inicialmente como brincadeira. Porém, a resposta foi tão massiva que o jedaísmo foi oficialmente registrado como uma resposta reconhecida. Apesar de não ser uma religião formal, reflete o anseio por pertencimento, heroísmo e uma história maior que o indivíduo. Às vezes, a crença é menos sobre regras e mais sobre esperança e imaginação. Nível 22. Os tubarões surgiram antes das árvores. Muito antes da primeira árvore se enraizar no solo da terra, os tubarões já deslizavam pelos oceanos antigos. Evidências fósseis mostram que os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos, antecedendo até mesmo as florestas mais antigas. Eles sobreviveram a extinções em massa, eras glaciais e ao deslocamento dos continentes. Os tubarões não são apenas predadores, são relíquias vivas da história mais profunda da Terra. Nível 23. Você pode cheirar a chuva. É chamado de petricor. O cheiro distinto que você percebe quando a chuva cai na terra seca é chamado de petricor. É causado por óleos de plantas e um composto chamado geosmina, liberado pelas bactérias do solo quando a chuva atinge o solo. Essas moléculas são levantadas no ar, criando um aroma fresco e terroso. É um lembrete de que até o cheiro da chuva tem raízes químicas antigas. Nível 24. Esquilos plantam milhares de árvores anualmente ao esquecer onde enterraram suas bolotas. Os esquilos são jardineiros acidentais da natureza. Ao coletar nozes para o inverno, escondem-nas no subsolo, mas frequentemente esquecem seus esconderijos. Muitas dessas sementes esquecidas brotam em novas árvores, regenerando florestas ao longo do tempo. Sem nem mesmo tentar, os esquilos ajudam a tecer o tecido verde do mundo. 25. Um dia em Vênus é mais longo que um ano em Vênus. Vênus gira tão lentamente em seu eixo que uma rotação completa leva cerca de 243 dias terrestres. Enquanto isso, completa sua órbita ao redor do Sol em apenas cerca de 225 dias terrestres. Isso significa que um dia em Vênus, do nascer ao nascer do Sol, dura mais do que um ano inteiro. Os relógios de outros planetas marcam o tempo de forma diferente dos nossos. Nível 26. Os ursos polares têm pele preta sob o pelo. Embora os ursos polares pareçam totalmente brancos, sob seu pelo espesso e translúcido está a pele de cor preta intensa. O preto absorve e retém o calor do sol, ajudando essas criaturas massivas a sobreviverem no congelante ambiente ártico. Seu brilhante casaco branco não é apenas bonito, é um brilhante truque da natureza, combinando sobrevivência e camuflagem em um único design. Nível 27, elefantes ouvem com os pés. Os elefantes possuem meios incríveis de perceber o mundo. Eles podem detectar rumores de baixa frequência e vibrações sísmicas através do solo, usando almofadas especiais em seus pés. Essas vibrações sobem pelas suas pernas e entram em seus ouvidos internos, permitindo que eles ouçam trovões distantes, outras manadas e até mesmo perigos potenciais.
Na linguagem silenciosa da Terra, os elefantes são mestres ouvintes. Nível 28. Você não pode arrotar no espaço sem regurgitar. No ambiente de gravidade zero do espaço, arrotar se torna um jogo arriscado. Sem gravidade, o gás e o líquido no seu estômago não se separam. Então, tentar arrotar pode forçar tanto o ar quanto o conteúdo do estômago para cima. Os astronautas devem tomar cuidado com as funções corporais que consideramos normais na Terra. Mesmo ações simples se comportam diferentemente fora da Terra. Nível 29. O inventor dos Pringles está enterrado em uma lata de Pringles. Fred Bohr, que inventou a icônica lata de batatas Pringles, amava tanto sua criação que fez um estranho pedido final. Após sua morte em 2008, sua família honrou seus desejos colocando uma parte de suas cinzas dentro de um recipiente Pringles e o enterrando com ele. É um final apropriado para um homem cujo legado foi selado literalmente dentro de um tubo. Nível 30. Há uma nuvem no espaço que cheira a rum. Bem no interior da nuvem Sagitário B2, perto do centro da nossa galáxia, cientistas descobriram uma gigantesca nuvem de gás repleta de formiato de etila, o químico que dá ao rum seu cheiro distinto. Se você pudesse respirar lá e sobreviver, o ar teria gosto de rum e framboesas. O cosmos, vasto e antigo, ocasionalmente ecoa os pequenos prazeres da vida na Terra. Nível 31. Seus ossos são cerca de 5 vezes mais fortes que o aço da mesma densidade. O osso é uma das maravilhas da engenharia natural. Onça por onça é mais forte que o aço. Projetado para suportar impactos, pressões e a incansável força da gravidade. Embora os ossos pareçam frágeis quando quebrados, sua estrutura interna, uma treliça de pilares e vigas microscópicas, os torna incrivelmente resilientes. Dentro de você, há uma catedral de força que carrega diariamente sem notar. Nível 32. O ácido estomacal humano pode dissolver lâminas de barbear. O corpo humano abriga forças poderosas em seu interior. O ácido estomacal, principalmente o clorídrico, é tão corrosivo que pode decompor objetos metálicos como lâminas de barbear com o tempo. O revestimento do estômago se regenera constantemente para se proteger da tempestade interna. Seu corpo é mais perigoso e mais milagroso do que parece. Nível 33. Seu corpo tem mais células bacterianas do que células humanas. Você não é apenas você é um ecossistema ambulante. Trilhões de bactérias vivem no seu corpo, superando em número as suas próprias células. Esses minúsculos passageiros auxiliam na digestão, proteção contra doenças e até influenciam o humor. Você não sobreviveria sem eles, tornando sua existência uma parceria entre humano e micróbio. Nível 34. Sua impressão de língua é única, como sua impressão digital. Escondida dentro da sua boca está uma assinatura única, sua impressão de língua. Assim como as impressões digitais, a superfície da língua tem sulcos, padrões e texturas únicos. É um pensamento estranho, mas se um dia precisássemos identificar pessoas pelas línguas, seria possível. Até as partes mais pequenas e mais negligenciadas de você contam uma história única. Nível 35. Seu coração pode sincronizar com o ritmo musical. A música não move apenas sua mente, ela move seu corpo também. Quando você ouve uma música, sua frequência cardíaca pode sincronizar com o ritmo, acelerando em partes intensas e diminuindo em melodias suaves. É uma dança inconsciente tecida em sua biologia, música e batimento cardíaco, 2 ritmos antigos se encontrando novamente. Nível 36. Os humanos compartilham cerca de 60% de seu DNA com bananas. Embora pareçamos mundos à parte, humanos e bananas compartilham mais da metade de seu material genético. O DNA é o projeto universal da vida e muitos dos processos básicos que mantêm as células vivas estão escritos em uma linguagem antiga e compartilhada. Por trás da complexidade do seu corpo, você está conectado às plantas que o nutrem.
A vida é menos dividida do que parece. Nível 37. Seu corpo contém cerca de 0,2 miligramas de ouro. Pequenas quantidades de ouro estão espalhadas em sua corrente sanguínea. Apesar de pouco extraído, desempenha pequenos, mas importantes papéis nas funções biológicas. De modo literal, metais preciosos correm em suas veias. Você carrega um indício de tesouro dentro de si a todo instante. Nível 38. O sangue compõe cerca de 8% do peso do seu corpo. O rio que nutre todas as células e órgãos dentro de você, seu sangue, é mais pesado do que você pode pensar. Ele representa quase 8% do seu peso total, pulsando incansavelmente por milhares de quilômetros de vasos sanguíneos. A todo instante, seu sangue leva oxigênio, elimina resíduos e o mantém vivo sem nunca pedir reconhecimento. É um trabalho silencioso e incessante. Nível 39. Sonhos podem ser em preto e branco, especialmente se você assistiu televisão em preto e branco quando era criança. Nem todos os sonhos são coloridos. Pessoas que cresceram assistindo televisão em preto e branco frequentemente relatam sonhar sem cor, suas mentes moldadas pelas experiências visuais da infância. Seu cérebro não só registra a vida, ele interpreta, filtra e às vezes pinta com as cores que você aprendeu primeiro. Até dormindo, a memória deixa marcas. Nível 40. Bebês têm cerca de 100 ossos a mais do que os adultos. Ao nascer, os humanos têm cerca de 300 ossos, flexíveis, macios e vagamente conectados para permitir o crescimento e a passagem pelo canal do parto. Com o envelhecimento, muitos desses ossos gradualmente se fundem, deixando os adultos com 206 ossos. Crescer literalmente muda a arquitetura do seu corpo. A maturidade é mental e estrutural, nível 41. Você pode encaixar todos os planetas do sistema solar entre a Terra e a Lua. A distância média da Terra à Lua é de cerca de 238.855 milhas. Surpreendentemente, se alinhássemos todos os planetas do nosso sistema solar lado a lado, de Mercúrio até Júpiter, eles se encaixariam nesse espaço. O espaço pode parecer vazio, mas é vasto de formas que nossa mente mal compreende. Até distâncias familiares ocultam escalas inimagináveis. Nível 42. As papilas gustativas duram de 10 a 14 dias. Seu paladar está em constante renovação. As papilas gustativas vivem apenas por algumas semanas antes de serem substituídas por novas, garantindo que sua capacidade de experimentar sabores permaneça aguçada. Cada refeição que você aprecia é tocada por células que surgiram há poucos dias. Mesmo em silêncio, seu corpo renova os instrumentos que apreciam a vida. Nível 43. Os dentes humanos são tão resistentes quanto os de tubarão. Apesar da aparência feroz e letal dos dentes de tubarão, os dentes humanos são surpreendentemente comparáveis em força. O esmalte que cobre os dentes humanos é uma das substâncias mais duras do reino animal. Ele protege contra anos de mastigação, moagem e mordida. Seu corpo carrega sutilmente a força de antigos caçadores. Nível 44. O cabelo pode durar séculos após a morte. Mesmo após séculos da decomposição da pele e da carne, o cabelo pode permanecer intacto. Graças à sua estrutura resistente de queratina, o cabelo resiste ao tempo, ao ambiente e mesmo ao enterro. Arqueólogos comumente descobrem cabelo preso aos restos de civilizações antigas. Como testemunhas silenciosas, esses fios sussurram através dos milênios, sobrevivendo quando nomes e rostos foram esquecidos. Nível 45. Você produz cerca de 25 mil quartos de saliva em uma vida, o suficiente para encher 2 piscinas. Sem pensar, você gera mais de 1 litro de saliva todos os dias. Ao longo de uma vida, você produzirá saliva suficiente para encher 2 piscinas grandes. Esse líquido não apenas inicia a digestão dos alimentos, mas também protege os dentes e ajuda você a falar. No trabalho silencioso de viver, até as menores funções se tornam monumentais com o tempo.
Nível 46. Arrepios evoluíram para fazer os pelos dos nossos ancestrais se eriçarem, tornando-os mais ameaçadores. Quando você sente frio ou medo, músculos na base dos folículos capilares se contraem, causando arrepios. Para os humanos antigos, isso eriçava os pelos do corpo, fazendo-os parecer maiores e mais intimidadores para os predadores. Mesmo após perdermos a maior parte dos pelos, o instinto permanece até hoje. No fundo, seu corpo ainda se lembra do selvagem. Nível 47. Seus ossos estão em constante processo de quebra e reconstrução. Seu esqueleto se renova a cada 10 anos. O osso é uma estrutura dinâmica, vivo, sempre em movimento. Células chamadas osteoclastos quebram o osso antigo, enquanto os osteoblastos constroem novo osso em seu lugar. Em uma década, a maior parte do material esquelético dentro de você terá sido totalmente substituído. Você é um monumento vivo, sempre sob cuidadosa renovação. No nível 48, os humanos são os únicos animais que coram. O rubor é uma característica exclusivamente humana, desencadeada quando a adrenalina faz com que os capilares em seu rosto se alarguem. Nenhum outro animal mostra essa resposta involuntária. Cientistas acreditam que ele evoluiu para sinalizar honestidade, constrangimento ou sinceridade emocional. Em um mundo de máscaras e performances, o rubor permanece uma janela incontrolável para a alma. Nível 49. O corpo humano médio tem 10 vezes mais bactérias do que células humanas. A vida microbiana não é uma invasão. É uma parte essencial de quem você é. Para cada célula humana em seu corpo, existem cerca de 10 células bacterianas, trabalhando em simbiose com você. Eles digerem alimentos, produzem vitaminas e defendem contra invasores nocivos. Você não é um organismo, mas uma comunidade invisível e próspera, nível 50. Os humanos são a única espécie que celebra aniversários. Nenhum outro animal marca a passagem do tempo com festas, velas e rituais de lembrança. Aniversários são uma invenção distintamente humana, uma maneira de medir a vida contra o ritmo do universo. Através deles, reconhecemos não apenas a sobrevivência, mas o crescimento, a mudança e o estranho milagre de estar vivo. Cada ano é uma vitória privada escrita em celebração, nível 51. O cérebro consome cerca de 20% da energia total do corpo. Embora seu cérebro represente apenas cerca de 2% do peso corporal, ele consome aproximadamente 20% do suprimento total de energia. Cada pensamento, cada memória, cada devaneio requer uma quantidade surpreendente de combustível. Sua mente, silenciosa e invisível, queima mais brilhante do que quase qualquer órgão. É um lembrete de que mesmo na quietude você está infinitamente ativo por dentro. Nível 52. Um único cérebro humano gera mais impulsos elétricos diariamente do que todos os telefones do mundo combinados. Seu cérebro é uma tempestade de atividade. A cada segundo, neurônios disparam impulsos elétricos em velocidades deslumbrantes, criando padrões de pensamento, emoção e memória. Em apenas um dia, seu cérebro produz mais sinais do que todos os telefones da Terra combinados. O mundo tranquilo que você vive oculta uma furiosa e bela sinfonia elétrica acontecendo em seu interior. Nível 53. Os humanos brilham, mas nossos olhos não são sensíveis o suficiente para ver isso. Pequenos fótons de luz irradiam do seu corpo o tempo todo, produzidos por reações químicas naturais. Essa bioluminescência é cerca de 1000 vezes mais fraca do que o olho humano pode detectar sem ajuda. Ainda assim está lá. Um brilho sutil e invisível que cintila com o labor contínuo da vida. Você é uma vela queimando suavemente contra o pano de fundo do espaço. Nível 54. Seu coração bate cerca de 100.000 vezes por dia. Sem pensamento consciente, seu coração contrai e relaxa aproximadamente 100.000 vezes todos os dias. Ao longo de uma vida, isso soma mais de 3 bilhões de batimentos cardíacos. É um ritmo que você nunca pediu.
mas um que fielmente te acompanha em cada momento, tanto silencioso quanto celebrado. Seu coração é o baterista oculto da jornada da sua vida. Os ossos estão em constante regeneração. A cada 10 anos você ganha um novo esqueleto. Embora pareça sólido e inalterável, seu esqueleto é uma estrutura viva e dinâmica. A cada década, quase todas as células ósseas do seu corpo foram quebradas e substituídas. O esqueleto que você possui hoje não é o mesmo de quando nasceu, nem o de 10 anos atrás. Você é um rio de mudanças, até nos ossos. Nível 56. Você não pode engolir e respirar ao mesmo tempo. O delicado design da garganta humana nos permite falar línguas complexas, mas isso tem um custo. Não é possível engolir e respirar ao mesmo tempo. Um lembrete de como a nossa anatomia é delicadamente equilibrada. Cada gole e respiração descomplicada faz parte de um complexo acordo evolutivo. A vida é feita de negociações invisíveis. Nível 57. As unhas crescem mais rapidamente na mão mais usada. As unhas da sua mão dominante tendem a crescer mais rápido do que as da mão menos usada. Os cientistas acreditam que o fluxo sanguíneo, a estimulação sutil e o movimento dos músculos incentivam esse crescimento acelerado. Mesmo de maneiras pequenas, a atividade molda seu corpo. As pequenas coisas que você faz diariamente deixam marcas, frequentemente ocultas da sua consciência. Nível 58. Espirros podem viajar até 100 milhas por hora. Embora pareçam momentâneos, os espirros são forças explosivas. Um espirro pode enviar gotículas voando pelo ar a até 100 milhas por hora, espalhando partículas mais longe do que o esperado. O que parece ser um breve reflexo é, na verdade, uma pequena e poderosa tempestade irrompendo de dentro. Até as defesas mais simples do corpo são proezas da engenharia natural. Nível 59. Você é mais alto de manhã do que à noite. Ao acordar, você está um pouco mais alto do que quando foi dormir. Durante o dia, a gravidade comprime a cartilagem macia entre as vértebras espinhais, reduzindo levemente a altura. Durante o sono, a coluna vertebral se descomprime, recuperando um pouco da altura perdida. Mesmo sem perceber, seu corpo oscila com as marés diárias da natureza. Nível 60. Há mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. À primeira vista, o céu noturno parece infinito, salpicado com mais estrelas do que se pode contar. Contudo, a Terra, em sua quietude resiliente, tem mais árvores do que estrelas em toda a nossa galáxia. Cientistas estimam que existem cerca de 3 trilhões de árvores em nosso planeta, enquanto a Via Láctea possui entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Mesmo diante da imensidão cósmica, a Terra se sobressai repleta de vida. Nível 61. Um dia em Mercúrio dura mais do que um ano em Mercúrio. Mercúrio gira tão lentamente que leva cerca de 59 dias terrestres para completar uma rotação em seu eixo. Ele orbita o Sol em apenas 88 dias terrestres, completando sua órbita mais rápido do que uma rotação completa. O tempo se comporta estranhamente lá. Os dias se estendem infinitamente enquanto os anos passam num piscar de olhos. Nem todos seguem os ritmos que consideramos normais. Nível 62. Estrelas de nêutrons são tão densas que uma quantidade do tamanho de um cubo de açúcar pesaria 1 bilhão de toneladas. Ao morrerem, núcleos de estrelas massivas podem colapsar em estrelas de nêutrons, objetos de densidade inimaginável. Uma única polegada cúbica de matéria de estrela de nêutrons pesaria mais que montanhas aqui na Terra. No frio infinito do espaço, remanescentes impossivelmente pesados vagam como fantasmas silenciosos. São as coisas mais densas conhecidas no universo fora dos buracos negros. Nível 63. Você poderia caber 1.300.000 terras dentro do Sol. O Sol domina nosso sistema solar de formas que nossa mente mal pode entender. Mais de 1 milhão de terras caberiam em sua esfera brilhante. E ainda teria espaço sobrando.
Para nós parece uma moeda no céu. Na verdade, é um enorme caldeirão de fogo e gravidade que une nosso mundo, nível 64. O deserto do Saara já foi um lugar tropical, verde e exuberante. Há muito tempo, o deserto do Saara, agora seco, areia sem fim, estava vivo com rios, lagos e florestas. Pinturas rupestres antigas retratam pessoas nadando e caçando perto de fontes de água abundantes. Mudanças climáticas milenares transformaram lentamente a região na paisagem estéril atual. Nada, nem mesmo as regiões mais poderosas da Terra, permanece o mesmo para sempre, nível 65. A água pode ferver e congelar ao mesmo tempo, ponto triplo. Sob condições específicas de pressão e temperatura, a água pode existir nos estados sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Isso é chamado de ponto triplo, um delicado equilíbrio que mostra como o universo pode ser estranho em seus extremos. Mesmo algo tão familiar como a água guarda mistérios que desafiam a intuição. Nível 66. O espaço sideral cheira a bife grelhado. Astronautas que retornam de caminhadas espaciais frequentemente descrevem um odor estranho aderindo a seus trajes, o cheiro de bife grelhado, fumaça de solda e pólvora. Isso vem de partículas de alta energia interagindo com o ambiente da eclusa de ar. No vácuo espacial, até os odores são alienígenas. Nossos sentidos adaptados à Terra são visitantes ao pisarem nas estrelas. Nível 67. Se o Sol tivesse o tamanho de uma célula branca, a Via Láctea teria o tamanho dos Estados Unidos da América. Encolher o Sol para um ponto microscópico transforma a galáxia em uma extensão vasta e inimaginável. A Via Láctea, composta por centenas de bilhões de estrelas, se estenderia de costa a costa através de um continente inteiro. A escala no universo não é linear. Ela salta e se expande além da compreensão humana. Nossa casa é ao mesmo tempo massiva e minúscula? Nível 68. Há mais átomos em um copo de água do que copos de água em todos os oceanos da Terra. Os átomos são tão incrivelmente pequenos que um simples copo de água contém mais deles do que todos os copos que poderiam ser preenchidos com a água dos oceanos da Terra. Cada gota contém multidões sobre multidões, silenciosas e invisíveis. A realidade é tecida por números inimaginavelmente grandes, nível 69. A rotação da Terra está gradualmente diminuindo. Os dias estão ficando mais longos gradualmente. O giro da Terra não é eterno. Está desacelerando aos poucos por causa da gravidade lunar. Há milhões de anos, um dia durava somente cerca de 22 horas. Com o passar das eras, nossos dias se estendem gradualmente, uma mudança sutil rumo a ritmos mais vagarosos. Até mesmo o tempo parece, não é fixo, nível 70. Se Betelgeuse explodisse, veríamos tão brilhante quanto a Lua. Betelgeuse, uma estrela supergigante vermelha próxima do fim da vida, um dia poderá explodir em supernova. Quando isso acontecer, o estouro de luz rivalizaria com o brilho da lua cheia e seria visível até mesmo durante o dia. Mesmo a centenas de anos-luz de distância, a morte de Betelgeuse iluminará nossos céus com fogo antigo por um breve período. Nível 71. Há mais bactérias na sua boca do que pessoas no mundo. Em qualquer momento, existem mais de 6 bilhões de bactérias vivendo dentro da sua boca, mais do que toda a população humana da Terra. Elas se acumulam invisivelmente nos dentes, gengivas e língua, prosperando em fendas quentes e úmidas. Sua boca é uma cidade lotada, pulsando vida, oculta aos olhares. Mesmo quando você se sente sozinho, milhões de pequenas vidas te acompanham. Uma colher de chá de material de estrela de nêutrons pesaria cerca de 6 bilhões de toneladas. As estrelas de nêutrons comprimem a matéria a densidades tão extremas que uma colher de chá pesaria muitas vezes mais do que toda a população da Terra. Seria impossível levantar ou mesmo conter. No coração escuro de uma estrela morta, a gravidade forja impossibilidades em realidade.
O universo não respeita os limites da força humana. Nível 73. Existem planetas errantes à deriva no espaço sem uma estrela. Nem todo o planeta pertence a um sistema como o nosso. Alguns vagam pela galáxia sozinhos. Planetas errantes livres da atração de qualquer sol. Eles derivam na escuridão, silenciosos e congelados, carregados por colisões antigas ou puxões gravitacionais. Um mundo sem nascer do sol, pôr do sol ou o conceito de dia. Nível 74. O tempo passa diferentemente conforme velocidade e gravidade, relatividade. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, o tempo não é um rio universal fixo. Ele se curva e estica conforme a velocidade do seu movimento e a pressão da gravidade sobre você. No pico de uma montanha, você envelhece um pouco mais rápido do que ao nível do mar. Mesmo agora, o seu tempo e o de outra pessoa passam em velocidades sutilmente diferentes. Nível 75. O espaço não é totalmente silencioso. Ele pode vibrar através de ondas no plasma. Embora frequentemente descrito como silencioso, o espaço pode carregar certas vibrações. Ondas de plasma ondulam através de nuvens de partículas carregadas, criando sons fantasmagóricos e etéreos. Instrumentos em espaçonaves registraram esses zumbidos e assobios arrepiantes. O cosmos entoa uma canção muito suave para os ouvidos humanos, mas canta mesmo assim. Nível 76. Há mais vírus na Terra do que estrelas no universo. Vírus, invisíveis e incontáveis, superam as estrelas em ordens de magnitude impressionantes. Trilhões sobre trilhões flutuam nos oceanos, derivam pelo ar e se agarram a todas as superfícies. Eles são os seres biológicos mais abundantes no planeta, moldando a própria evolução. A realidade está repleta de arquitetos invisíveis da vida e da mudança. Nível 77. Buracos negros podem espaguetificar tudo que é puxado para dentro deles. Na borda de um buraco negro, a gravidade se torna tão extrema que estica os objetos em longas e finas linhas, um processo conhecido como espaguetificação. Se você caísse, seria esticado e engolido para o esquecimento. É um lembrete sombrio de que, em alguns lugares, até as leis da física se desintegram. Nível 78. Se dois pedaços do mesmo metal se tocarem no espaço, eles se unirão permanentemente. Soldagem a frio. Sem oxigênio ou umidade, duas superfícies de metal nu no espaço podem se fundir instantaneamente. Isso é chamado de soldagem a frio. Forças atômicas atravessando lacunas microscópicas, sem calor ou ferramentas. No vácuo espacial, os materiais seguem regras distintas, criando uniões mais perfeitas e duradouras que qualquer solda terrestre. Nível 79. A maior estrutura viva na Terra é a Grande Barreira de Corais. Com mais de 1.400 milhas de extensão, a Grande Barreira de Corais é a maior estrutura única do planeta feita por organismos vivos. Formada por bilhões de pequenos pólipos de coral, a estrutura é visível até do espaço sideral. Um tapete vivo de cor, abrigo e vida, tecido lentamente ao longo de milhares de anos sob as ondas. Nível 80. Alguns peixes podem sobreviver sendo congelados completamente e depois descongelados. No Ártico, alguns peixes produzem proteínas anticongelantes que evitam a formação de cristais de gelo em seus corpos. Eles são capazes de sobreviver ao congelamento quase total, descongelando e voltando a nadar quando as temperaturas sobem. A vida, mesmo frágil, encontra meios de suportar o impossível. Nível 81. Você é feito de poeira estelar. O carbono, nitrogênio e oxigênio em seu corpo se originaram em estrelas. Cada átomo em você foi forjado no núcleo de uma estrela. Explosões de sóis antigos espalharam os ingredientes para a vida pela galáxia. Ao longo de bilhões de anos, essas partículas se reuniram para formar planetas, oceanos e, eventualmente, você. No sentido mais profundo, você não está apenas vivo. Você é uma história escrita pelo próprio universo, nível 82.
95% do universo é invisível, matéria escura e energia escura. Tudo o que você vê, estrelas, planetas, pessoas, compõe apenas 5% do cosmos. O resto está oculto, enigmática matéria e energia escuras, detectáveis apenas por seus efeitos. É como se vivêssemos em uma casa com a maioria dos cômodos trancados e conteúdos desconhecidos. O universo sussurra segredos que mal começamos a ouvir. Nível 83. O universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de extensão. Do nosso pequeno ponto de vista, o universo conhecido se estende em todas as direções por 93 bilhões de anos-luz. E isso é apenas a parte que podemos ver. Poderia haver infinitamente mais além. Cada ponto de luz que você vislumbra à noite é um vislumbre para trás no tempo, através de uma distância incompreensível. Você é pequeno, mas está conectado a tudo isso. Nível 84. O tempo é relativo. Astronautas envelhecem mais lentamente na Estação Espacial Internacional. Devido à relatividade de Einstein, o tempo flui de forma distinta em diferentes velocidades e forças gravitacionais. Astronautas orbitando a Terra em altas velocidades experimentam o tempo um pouco mais devagar do que as pessoas no solo. Ao longo de missões longas, a diferença se acumula, pequena, mas mensurável. Até mesmo o tempo se estica e encolhe dependendo de como você se move pelo espaço. Se a Terra tivesse o tamanho de uma bola de sinuca, seria mais lisa que uma bola de sinuca real. Apesar de suas montanhas e vales, a Terra é incrivelmente lisa em relação ao seu tamanho. Se fosse reduzida ao tamanho de uma bola de bilhar, as irregularidades da superfície do nosso planeta seriam menos perceptíveis do que as pequenas saliências e amassados em uma verdadeira bola de sinuca. O que nos parece vasto e irregular é, de uma perspectiva cósmica, quase perfeito. Nível 86. No momento, você viaja pelo espaço a 1,3 milhões de milhas por hora com a Via Láctea. Enquanto você está parado, você está se movendo, não apenas girando com a Terra, não apenas orbitando o Sol, mas disparando com toda a Via Láctea através do universo. A velocidades superiores a 1 milhão de milhas por hora, somos viajantes em uma nave incomensurável. O movimento está em todo lugar, até mesmo nos momentos mais silenciosos. Nível 87. A consciência permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da ciência. Apesar dos avanços, ainda não conseguimos explicar como o cérebro produz a sensação de consciência. A consciência, a simples experiência de existir, permanece um mistério escondido à vista de todos. Você está vivenciando algo que nenhuma teoria consegue abranger por completo. No vasto mapa do conhecimento humano, a mente permanece como o maior território inexplorado. Nível 88. Você está vivenciando a vida um momento de cada vez, mas a física quântica sugere que todos os momentos podem existir simultaneamente. Na vida cotidiana, o tempo parece um rio que flui para a frente. Mas a teoria quântica sugere que todos os momentos, passado, presente, futuro, podem existir simultaneamente, fora da percepção humana. Você não está se movendo através do tempo. Você pode estar vivenciando apenas fragmentos de uma realidade infinita. O universo pode ser menos como uma história e mais como uma canção já completa. Nível 89. A realidade pode ser uma simulação. Hipótese da simulação. Alguns cientistas e filósofos propuseram que o que chamamos de realidade pode ser uma simulação. Uma ilusão sofisticada criada por uma civilização muito mais avançada que a nossa. De pixels em campos quânticos a coincidências matemáticas peculiares, a ideia é especulativa, porém intrigantemente plausível. Você pode ser mais código que argila, mais sonho que sujeira, nível 90. Partículas emaranhadas afetam-se instantaneamente através de galáxias. No emaranhamento quântico, duas partículas se ligam de tal maneira que o estado de uma influencia instantaneamente a outra, não importa o quão distantes estejam.
distância, tempo, até mesmo o espaço em si parecem sem sentido para elas. Em algum lugar nas dobras escuras do cosmos, existem conexões que desafiam todas as regras que pensávamos entender. Nível 91. Se você cair em um buraco negro, sua imagem congela no horizonte de eventos. Para sempre. Para um observador externo, você pareceria congelar na borda do buraco negro, esticado e avermelhado até ficar invisível. O tempo desacelera até parar no horizonte de eventos. No entanto, da sua própria perspectiva, você cairia para dentro, passando a fronteira para a escuridão desconhecida. Diante de uma gravidade tão extrema, o próprio tempo se fragmenta. Nível 92. Agora não existe de forma objetiva, variando em diferentes pontos do universo. Não há um agora universal marcando o tempo no espaço. Eventos que parecem simultâneos para você podem não ser para alguém se movendo em velocidade diferente ou em outro lugar no cosmos. O tempo se curva, flexiona e distorce conforme o observador. Mesmo as experiências mais básicas, como este momento, são moldadas por onde e como você existe. Nível 93. O Big Bang não foi uma explosão no espaço. Foi uma expansão do espaço. Quando imaginamos o Big Bang, é tentador imaginar uma explosão se expandindo para o ar vazio. Mas não havia um exterior. O próprio espaço se expandiu a partir de um estado inicial extremamente denso e quente. O universo não explodiu no espaço. Ele abriu espaço conforme crescia. Vivemos dentro do tecido dessa expansão que se desdobra. Nível 94. Alguns cientistas acreditam que existem universos infinitos, um multiverso. Se as leis da física permitirem, nosso universo pode ser apenas um entre incontáveis outros, cada um com suas próprias regras, histórias e potencial. Em certos universos, estrelas podem jamais se formar. Em outros, você pode existir, mas em uma forma diferente, levando uma vida diferente. A história da existência pode superar a própria realidade. Nível 95. A luz de algumas estrelas leva bilhões de anos para nos alcançar. Estamos vendo o passado antigo. Quando você olha para o céu noturno, não está vendo o universo como ele é, mas como ele era. A luz das estrelas que toca seus olhos começou sua jornada pelo espaço milhões, às vezes bilhões de anos atrás. Observar as estrelas é alcançar o tempo profundo, capturando ecos de sóis extintos. Nível 96. A realidade é granular nas menores escalas, como pixels. No menor nível de existência, o espaço e o tempo em si podem não ser contínuos, mas compostos por unidades discretas e minúsculas, uma estrutura de grãos quânticos. Assim como uma foto digital é composta por pixels, a própria realidade poderia ser pixelada. A suavidade é uma ilusão criada por limites além da nossa visão. Nível 97. Os buracos de minhoca poderiam teoricamente permitir a viagem no tempo. No espaço-tempo, atalhos chamados buracos de minhoca podem existir. Ponte conectando pontos distantes ou tempos distintos. Embora ainda não tenhamos encontrado ou criado um, as equações sugerem que dobrar o tempo como papel é possível. As leis da física escondem a tentadora possibilidade de deslizar pelas paredes do tempo. Nível 98. A cada segundo, cerca de 100 raios atingem algum lugar na Terra. A cada tique do relógio, a Terra está viva com eletricidade. Aproximadamente 100 raios cruzam a superfície a cada segundo, invisíveis para a maioria. A natureza crepita com tempestades invisíveis, intermináveis e implacáveis, zumbindo com um poder que raramente se anuncia. Mesmo os momentos mais silenciosos na Terra nunca são totalmente tranquilos. Sua consciência pode não se limitar apenas ao seu cérebro. Teoria da informação integrada. Algumas teorias propõem que a consciência surge não apenas do cérebro, mas de padrões de informação tecidos através de sistemas. Nesta visão, uma mente poderia emergir de qualquer rede complexa, o suficiente, biológica ou artificial. A consciência pode não ser uma propriedade da carne e neurônios,
mas da própria informação em coerência. Coerência nível 100. O universo está se expandindo cada vez mais rápido e não temos ideia do porquê. A expansão do universo não está desacelerando conforme esperado. Está acelerando. Alguma força misteriosa chamada energia escura empurra as galáxias para se afastarem com velocidade crescente. Ninguém sabe o que é ou a razão de seu comportamento. Mesmo à beira de tudo que entendemos, o cosmos nos lembra: o mistério não é a exceção, é a regra.